Hoje o tema é, assim, bem quente. MC Pose do Rodo. Figura complexa, né? A gente tem aqui um relatório bem completo sobre a trajetória dele, tanto sociocultural quanto, Jurídica. Isso, e a nossa ideia aqui é tentar desenrolar um pouco essa história toda. A ascensão dele, que foi meteórica, as questões com a justiça e, principalmente, essa discussão maior, sabe? Sobre liberdade de expressão versus, a criminalização da cultura da periferia aqui no Brasil. Exato. Então vamos lá. O nome dele, Marlon Brandon Coelho Couto da Silva, MC Pose, veio lá da comunidade do Rodo, Rio de Janeiro, nasceu em 99, e o estouro mesmo foi ali por 2019, né? Com Tô Voando Alto. Foi isso. Foi bem aí. E, olha, ele não parou mais. Fez parcerias importantes, tipo Felipe Ret, Orochi, acumulou milhões de seguidores, lançou o álbum O Sábio. O som dele é uma mistura, né? Funk, trap, hip hop. E as letras? Elas narram a vida dele, a realidade da comunidade. E essa autenticidade, essa crônica do dia a dia, é justamente onde, a polêmica começa a pegar fogo. Uhum. E tem também aquela imagem da ostentação, né? Os carros, as joias. Para muita gente, para os fãs, é um símbolo claro de superação, de vitória. Mas, por outro lado, para outros, e aí incluem as autoridades, essa imagem parece que, alimenta suspeitas. Acaba ligando ele ao que chamam de narcocultura. Isso já direciona um olhar de uma forma bem específica, né? Com certeza. E falando em autoridades, os problemas legais foram aparecendo. O episódio mais, marcante foi a prisão dele, em maio de 2025. Foi em casa, no Rio, e a forma como aconteceu. Ele algemado, sem camisa, sabe? Aquela exposição toda na mídia. Isso levanta uma questão séria sobre essa espetacularização do processo penal. E as acusações eram pesadas, né? Apologia ao crime, suposta ligação com o Comando Vermelho, o CV. A polícia investigou shows que ele fez em áreas dominadas pelo CV, analisaram as letras que mencionavam a facção, armas, e foram até para lavagem de dinheiro, né? Apreenderam bens, inclusive a esposa dele, a Viviane Noronha, também entrou na mira numa outra operação, focada mais na parte financeira do CV. E é muito importante notar o termo que a polícia usou para descrever a música dele. Narcocultura do Comando Vermelho travestida de arte. Quer dizer, a própria expressão artística dele foi colocada nessa caixinha, né? A defesa, claro, rebateu, alegou abuso, preconceito por ele vir da periferia e também violação daquela súmula do STF sobre o uso de algemas. Ah, sim, a súmula, que basicamente diz que algema só em caso de risco de fuga ou perigo para ele mesmo ou para outro, certo? E parece que não foi o caso ali, né? Exatamente, a súmula vinculante 11. A defesa argumentou que não teve resistência, nada que justificasse as algemas daquele jeito. Mas olha, o ponto talvez mais interessante veio logo depois. Ele foi solto 5 dias depois por habeas corpus. E a decisão do desembargador Peterson Barroso Simão foi bem direta ao ponto, né? Ele disse que a prisão se baseava basicamente só nas letras, que faltava prova concreta de tráfico. Ele até fez questão de diferenciar o artista dos comandantes de facção. Isso é um recado importante sobre a base da acusação ali, focada na arte, não. Sem dúvida. Bota o dedo na ferida, né? Essa tensão entre a liberdade de expressão, que está na Constituição, e como se interpreta a apologia ao crime, lá do artigo 287 do Código Penal. E esse conceito de narcocultura que as autoridades usaram, ele é bem escorregadio, sabe? Porque quando inclui linguagem e moda, aí abre uma brecha perigosa para criminalizar a própria identidade cultural da periferia. Nossa, então o jeito de se vestir, de falar, pode virar quase que uma evidência. Isso me lembra umas discussões antigas, tipo sobre a lei da vadiagem lá atrás, depois da abolição, que também era usada para controlar corpos negros, gente da periferia. Parece um fantasma que volta e meia aparece com outra cara. É um paralelo histórico que faz sentido, sim, e reforça muito a percepção de que existe um duplo padrão. O que um artista, digamos, de outra origem social pode cantar sobre crime ou violência, talvez seja visto como crítica social, né? Mas se vem da favela, a mesma coisa corre um risco enorme de ser lida como confissão, como propaganda. O CEP parece que pesa na interpretação da arte.
A repercussão disso tudo foi gigante, né? A gente viu a mídia explorando bastante o lado mais sensacionalista, mas também teve uma onda muito forte de apoio de fãs e de outros artistas, como o Oruan, o próprio Felipe Ret. Sim, teve muito apoio. E alguns especialistas apontaram para algo importante também. A possibilidade de o sistema penal estar sendo usado, talvez, para dar uma resposta simbólica, sabe? Para problemas de segurança pública que são muito complexos, em vez de focar só na aplicação rigorosa da lei. A prisão temporária, naquele caso, pareceu um pouco desproporcional para a acusação que estava na mesa. E ainda tem uma camada que, geopolítica, né? Essa pressão dos Estados Unidos para classificar as facções brasileiras como terroristas. O Brasil resiste legalmente a isso, porque a nossa lei de terrorismo é bem específica, exige motivação política, ideológica, xenófoba, coisa que não bate com o perfil das facções que são mais focadas no lucro, né? Exato, a motivação é outra, mas no discurso local a gente vê políticos, como o governador do Rio na época, usando o termo narcoterrorismo e importar esse rótulo, mesmo sem ter uma base legal firme aqui para isso, pode acabar facilitando enquadrar artistas como o Pose como se fossem ameaças maiores, sabe? Isso influencia a opinião pública e quem sabe até decisões judiciais, é complicado. Então, o que fica disso tudo, né? Essa tensão que não some. Entre a arte que nasce e conta a história da periferia com toda a sua dureza às vezes, e um sistema que parece em muitos momentos pronto para enxergar essa arte como crime, usando uns termos tipo narcocultura, que podem carregar um viés enorme. É exatamente isso. O caso do Pose acaba escancarando essas perguntas sobre seletividade penal, sobre como a origem social, a cor da pele, o lugar onde a pessoa mora, como tudo isso ainda pesa e pesa muito na forma como a justiça e a sociedade em geral percebem e tratam as pessoas. Fica aí a reflexão, né? Como é que a gente, como sociedade e como sistema legal também, podem conseguir fazer essa distinção tão delicada entre narrar uma realidade difícil, às vezes até brutal, e realmente incitar o crime. Principalmente quando a gente está falando de vozes que historicamente já são silenciadas ou marginalizadas. E quais são os riscos de a gente ficar importando esses rótulos, tipo narcoterrorismo, para nossa realidade que é tão complexa e particular? É algo para a gente continuar pensando, sem dúvida.